Salve, gente boa! Como é que você tá? Tudo bem ou não? Eu tô daquele jeito, né? Melhorando, mas a gente chega lá. Tem, muito assunto pra gente falar hoje, viu? Vamos falar do INSS, para variar, a gente tem atualizações, né? Apareceu mais um rabo do Bolsonaro no escândalo do INSS. Eu já te mostrei outros aqui, né? As pistas que demonstram o envolvimento de vários bolsonaristas nesse esquema de fraude do INSS. Mas agora apareceu mais um. O que é? A mesma galera que já foi investigada por um esquema de corrupção no passado, no governo Bolsonaro, na pandemia, agora está aprontando essa com o INSS. A mesma galera. Vou te contar. Fica aí que você vai saber. Você também vai saber mais detalhes da viagem do Lula à China. Hoje mesmo ele mandou um recadinho, sem falar o nome do Donald Trump, mas o recado foi certeiro lá pro Donald Trump. E recadinho firme, tá? Vou te contar também. Inclusive porque essa viagem do Lula trouxe alguns novos acordos aí importantes para o Brasil financeiramente. Vou te explicar. Vou te contar também que os governadores, vários governadores, foram se reunir em Nova York para discutir os rumos do Brasil. Pois é. E eles estão reclamando, tem muita ideologia e pouco resultado nesse governo. Será mesmo? A gente vai conferir isso. E também vou falar sobre a triste morte do Pepe Mujica, né? O nosso querido Pepe, o ex-presidente do Uruguai, que morreu aos 89 anos e deixou uma história das mais lindas que alguém podia escrever. Vem comigo que eu te conto tudo. Eu sou Ricardo Mello, sou explicador-geral da República e estou aqui para traduzir o politiquês, o juridiquês, o economês para o bom e velho português, mas aquele que todo mundo entende. E já começa te pedindo o seguinte: engaja comigo, engaja comigo que esse vídeo aparece para mais pessoas. Curte, comenta, compartilha, é tudo que você precisa fazer para espalhar esse conteúdo nesse mundão da internet aí. Te convido, inclusive, a entrar no nosso grupo de WhatsApp, porque lá você recebe todos os conteúdos e você recebe antes de todo mundo. O link está aqui na descrição do vídeo, só clicar e entrar, tá? Te espero lá. Mas vamos que vamos, tem notícia para comentar e eu já começo com essa notícia que saiu agora no final do dia, triste, que é a morte do Pepe Mujica, o ex-presidente do Uruguai e símbolo da esquerda latino-americana, nas palavras do jornal Extra, lá do Rio de Janeiro, né? E foi exatamente isso. O Pepe estava doente, estava com câncer no esôfago e foi, assim, com a saúde muito fragilizada por conta da idade, por conta de uma outra doença que ele tinha, uma doença autoimune. Ele não podia fazer todos os tratamentos do câncer, então isso fez com que a doença se agravasse, tomasse conta do corpo dele. Nos últimos dias já a mulher dele já tinha anunciado que ele estava em tratamento paliativo, em estado terminal, e hoje acabou anunciando a morte do Pepe Mujica. Esse cara que representou muita coisa, não só para a esquerda, mas principalmente para os direitos civis da América Latina. O Uruguai, ele colocou o Uruguai na vanguarda, na frente, na ponta dos países que respeitam os direitos das pessoas. Pepe Mujica foi guerrilheiro na época da ditadura uruguaia. E depois, quando veio a redemocratização, aí ele fez o que muita gente fez aqui também no Brasil. Ok, se o Uruguai é democrático, vou disputar as eleições. E disputou. E foi eleito deputado, depois foi ministro da Agricultura e no fim acabou sendo eleito presidente do Uruguai entre 2010 e 2015. Ele foi o presidente. Um presidente extremamente popular, era chamado de o presidente mais pobre do mundo por conta da humildade dele. Ele morava numa chácara simples, dirigia um Fusquinha, velho, e comandava o país de uma forma assim cheia de amor ao próximo, principalmente. Ele fez coisas importantes. Por exemplo, a legalização do aborto, e ele dizia que era contra o aborto. Mas por que então que ele fez a legalização do aborto? Justamente por ser contra o aborto. Qual que era a tese dele e que acabou prevalecendo e realmente funciona dessa maneira? Ele dizia o seguinte: se a gente legalizar, a gente consegue chegar perto dessas mulheres que hoje fazem abortos clandestinos e muitas vezes morrem. E quando a gente consegue chegar perto delas para dar um atendimento, a gente pode ajudá-las psicologicamente e eventualmente elas podem até desistir de fazer o aborto em razão dessa proximidade que a gente tem. Enquanto for proibido, elas vão continuar procurando clínicas clandestinas e o governo nunca vai poder ter uma política de trabalhar com elas e de mostrar para elas quais são as verdadeiras alternativas. Então, legalizar é uma maneira também de diminuir o número de abortos, e foi o que aconteceu no Uruguai. Ele também legalizou a maconha e criou um modelo estatal. O próprio governo uruguaio ficava responsável pela produção e pela distribuição da maconha no Uruguai. Isso também foi uma coisa assim revolucionária. E ele mais uma vez dizia: não é que eu gosto, não acho bonito legalizar uma droga.
Só que se eu não legalizo, eu entrego os nossos jovens direto na mão dos traficantes. Se eu legalizo, eu consigo controlar a qualidade, consigo estar perto das pessoas. E isso faz com que a gente consiga trabalhar com políticas de redução de danos e que vai fazer menos gente usar entorpecente. E de fato, isso também aconteceu no Uruguai, do jeitinho que ele falou, né? E como eu disse, ele era chamado de o presidente mais pobre do mundo justamente por conta desse perfil humilde, simples. Está aqui o Pepe Mujica, nessa foto super bonita também, né? Uma foto linda dele. E aí, assim, é uma perda importante para a esquerda latino-americana, é uma perda importante para a política latino-americana e mundial, porque era um homem do diálogo, um homem que conversava com os diferentes, um homem que tinha uma visão absolutamente humanista do mundo, humanista das pessoas e que se definia como um homem de esquerda e dizia que ele era de esquerda justamente porque ser de esquerda pressupõe colocar na frente a solidariedade ao invés do egoísmo. Então, assim, fica aqui minha homenagem ao Pepe Mujica, esse grande ícone da política mundial, que se vai hoje é uma perda para todos nós, inclusive para gente que não gosta dele e nem sabe, mas é uma perda para todos, porque a política fica mais pobre quando perde figuras como essa. O governo brasileiro se manifestou, a Câmara se manifestou, o Senado se manifestou, todo mundo se manifestou diante dessa perda que é importante para todo mundo, né? Ele era querido no país dele, ele era querido fora do país dele, ele era querido pela juventude, principalmente. Isso é muito importante. Ele tinha 89 anos, gente, era um sucesso com a juventude. O Mujica foi uma figura importantíssima do mundo e deixou um legado importante, um legado de que ele lutou do início ao fim pelos ideais, pelas coisas que ele acreditava, desde a juventude, foi preso, depois lutou na política, depois no poder, revolucionou o país dele. Por mais Pepes Mujicas por aí, que a gente tenha a chance de ter outros semelhantes a ele. Vai em paz aí. Pepe, presente. Tamo junto. Sempre estaremos. Mas enfim, vamos seguir, porque tem notícias da política para a gente comentar, né? Também, além dessa notícia triste aí, da perda do Pepe Mujica, que é o seguinte, vamos falar da fraude do INSS, por quê? Porque tem novidade, tá? Olha só, eu falei, apareceu um rabo do Bolsonaro na história, e apareceu mesmo, tá? CNN Brasil, fraude no INSS, citados em escândalo foram investigados em CPI da Covid. Olha! Os caras estavam enroladaço na CPI da Covid. Você lembra do tal do escândalo da Covaxin? Talvez pelo nome você não lembra, mas eu vou te lembrar. O escândalo da Covaxin era o seguinte. Tinha um esquema com a compra de uma vacina da Índia. E essa vacina da Índia tinha um esquema de fraudar a licitação. E ela estava sendo oferecida e ia ser vendida para o governo brasileiro por 1000% mais caro do que o valor das outras vacinas. E o governo estava comprando. E só não comprou porque a CPI descobriu, botou a boca no mundo e o governo cancelou a compra. Saiu um monte de denúncia de corrupção e tinha brasileiros que eram representantes dessas empresas que estavam tentando manipular as licitações. Os caras iam ganhar muito dinheiro com isso, você imagina, né? A quantidade de grana. E aí, por conta disso, o governo não teve como seguir adiante, a compra acabou sendo cancelada justamente porque a maracutaia foi descoberta a tempo. Se não fosse isso, eles tinham comprado. Esses mesmos caras, tem 2 desses caras que estavam enrolados lá nesse escândalo da Covaxin e que agora montaram associações para arrancar dinheiro de aposentados, segundo a investigação da Polícia Federal. Gente que abriu empresa e abriu associação só para fazer o credenciamento com o INSS. Pois é, então assim, e gente ligada aos bolsonaristas desde a época da pandemia, desde a época desse escândalo das vacinas da Covaxin. Então por aí você vê mais um rabinho do Bolsonaro aparecendo nesse escândalo. É gente que estava mancomunada com a galera dele lá atrás para fraudar a licitação de vacina, pagar propinas absurdas para agentes públicos e agora, de novo, estão sendo investigados por conta desse escândalo do INSS, por terem criado associações falsas, fantasmas, que não só existiam no papel e só serviam para arrancar o dinheiro dos aposentados. Por falar em fraude do INSS, começou o governo hoje a comunicar aos aposentados que tem desconto na sua aposentadoria. Quem abriu o aplicativo Meu INSS hoje encontrou lá uma mensagem, lá no sininho de notificações, você clica no sininho, abre uma mensagem dizendo: você tem um desconto associativo na sua aposentadoria. Mas ainda não aparece o nome de qual é a associação que está promovendo esse desconto. A partir de amanhã, a partir de quarta-feira, dia 14 de maio, começa a aparecer no seu aplicativo uma outra mensagem. E essa outra mensagem vai dizer lá para você
o nome da associação e quanto é o valor descontado. Hoje só foi um aviso assim, ó, fique esperto que no seu caso tem, mas amanhã te conto como é que você faz para pedir o ressarcimento. Então, nessa notificação que chega a partir dessa quarta-feira, o aposentado vai ter uma opção lá de clicar se ele concorda ou não concorda com aquele desconto, se ele realmente concordou lá no passado, quando começou ou não. Se ele clicar em não, enfim, acabou o serviço dele ali, tá? A própria associação é que vai ter 15 dias para provar que ele autorizou sim. E se ela não conseguir provar, o aposentado vai receber o seu dinheiro de volta. Então, assim, não vai precisar fazer nada a não ser clicar no aplicativo Meu INSS. Se a pessoa tem dificuldade de lidar com tecnologia, o conselho é o que? Liga no 135. Ah, mas o 135 não funciona. Gente, é lotado mesmo. Não haja telefone para dar conta de todo mundo. São 9 milhões de aposentados ao todo, nessa situação de ter algum tipo de desconto, legalizado ou não, porque é isso que vai ser apurado agora. Então é claro que as linhas vão estar congestionadas e é claro que vai ser difícil, é claro que vai ter gente para passar meia hora ligando ou mais até conseguir uma ligação, até conseguir ser atendido. Mas não tem jeito porque não existe motivo para criar uma estrutura gigantesca de atendimento que depois vai ter que ser desmontada. Tá? Então, assim, o ideal mesmo é resolver tudo pelo aplicativo. Se você é o tipo de pessoa que não tem intimidade com informática, pede para um filho, pede para um neto, pede para um sobrinho, pede para um conhecido, pede para alguém que tenha essa habilidade de manipular o aplicativo para você, para essa pessoa fazer ali o pedido do ressarcimento, que vai ser pago com correção monetária. E a INSS vai corrigir descontos pela inflação antes do reembolso. O órgão busca parcerias com os Correios. Esse é outro ponto importante. Porque é o seguinte, como eu acabei de falar, tem gente que não tem intimidade com informática. Ou tem gente que até tem, mas mora na roça, mora num lugar que não tem sinal direito, sinal é fraco, ou às vezes nem tem sinal, não tem telefone, né? E aí, como é que essa pessoa vai fazer? Então, o INSS está fazendo uma parceria com os Correios para que essas pessoas sejam atendidas nas agências do Correio. Por que nas agências do Correio? Porque as agências do Correio existem em todas as cidades do Brasil. Todas, sem exceção. Todo lugar tem pelo menos um posto do Correio. Então, para quem não conseguir resolver no aplicativo ou no telefone, vai poder procurar a agência do Correio para comunicar que tem um desconto não autorizado e aí vai receber o dinheiro de volta, corrigido pela inflação do período. Então, pensa bem, vai vir dinheiro direitinho para você, não só aquilo que foi descontado, mas com a correção monetária, porque, né, tem gente que está 2, 3 anos tendo desconto na sua folha de pagamento. E aí, como é que faz com esse dinheiro que era descontado lá em 2023? Olha o tanto de inflação que já passou. Então, essa inflação vai ser calculada e vai ser acrescida ao valor do reembolso que os aposentados vão receber, tá? Então é assim que vai funcionar. Espera a mensagem nessa quarta-feira, clica lá no aplicativo e se você não reconhece o desconto, clica em não reconheço e pronto, não precisa fazer mais nada. Se você não conseguir, vai pelo telefone. Se você não conseguir, só aguarda que está afirmando a parceria com o Correio e já as agências do Correio vão estar disponíveis também para fazer esse trabalho. O importante é que o calendário de devolução desse dinheiro vai ser estabelecido a partir do momento que os aposentados começarem a se manifestar, porque tem muita gente que autorizou sim o desconto. Então a pessoa tem que confirmar. O que não vai precisar é anexar documento, não vai precisar provar nada. O aposentado não tem que provar nada. Ele simplesmente declara e fim. E acabou. Todo o resto é lá com o governo. Isso é muito importante você saber. Por quê? Porque tem muita gente que fala, eu não vou saber fazer isso, não vou saber resolver. Só precisa dizer sim ou não para aquele desconto. E mais nada. O resto que fique com o governo, tá? E tem a CPI, né? Tem um pedido de CPI na Câmara, que parece que não vai sair, que o Hugo Mota não vai pautar, porque tem uma fila de CPIs para ser pautadas antes, para ser criadas antes. Aí estão tentando criar uma CPMI. O que é CPMI? Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Esse mista é porque ela é formada por deputados e senadores. 15 deputados, 15 senadores e os seus suplentes, né? Tipo a CPI do golpe, a CPI da Covid, foi CPI mista. Tinha deputados e senadores. Essa CPI das BET que está rolando agora é uma CPI mista. Então, vai ter essa CPI? Também ninguém sabe. Mas por que a esquerda é contra abrir essa CPI? Se ela está dizendo que não deve nada, por que o governo não quer abrir a CPI? Bom, vamos lá. Primeiro ponto, né? CPI não é investigação. CPI é política.
né? CPI é aquele circo para você mostrar tudo para todo mundo, gritar, berrar, esbravejar. Você dá poderes de investigador a um deputado. Por mais desqualificado que ele possa ser, se o partido indicar ele para a comissão, ele entra e vai ser, tipo, vai ter autoridade de um delegado, né? E a gente sabe como é que vai ser essa CPI, porque o que eles querem é realmente fazer uma bagunça, fazer um barulho para tentar jogar tudo nas costas do governo. Essa matéria aqui do Valdo Cruz diz claramente isso. Oposição protocola a CPI do INSS, mas ala não quer travar batalha política pela criação da comissão. Ou seja, mesmo entre aqueles políticos que estão assinando o pedido da CPI, tem vários dizendo, olha, a gente está fazendo um barulhinho aí, a gente está querendo botar uma banca e tal, mas assim, no fundo, a gente nem quer que abra essa CPI. E aí você pode perguntar, assim, estranhando o negócio desse, mas por quê? Então, primeiro, porque CPI você sabe como começa e não sabe como termina, né? Você lembra a CPI do golpe, eles forçaram a barra para abrir a CPI do golpe, o governo foi lá e falou, então beleza, vamos abrir. E mostrou claramente, o relatório da CPI terminou mostrando claramente que tinham tentado dar um golpe de Estado e toda a trama do golpe foi envolvida, ele foi descoberta e explanada na CPI do golpe, né? Então, assim, como eles sabem que eles têm um rabo preso, porque tem uma galera bolsonarista envolvida nisso aí, eles estão com medo também disso ser exposto na CPI e acabar tendo um resultado contrário. Ao invés de eles conseguirem ganhar, faturar em cima do governo, o governo é que vai acabar faturando em cima desse bando de picareta. Então, tem uma galera que está falando, não, vamos fazer um barulho, vamos falar que a gente quer e tal, mas no fundo, a gente não quer tanto assim a CPI, não. Porque o objetivo é justamente fazer esse circo midiático, né? Esse picadeiro de muita papagaiada, muita palhaçada, para poder tentar colocar nas costas do governo, no colo do Lula, uma bomba que não é dele, que a gente sabe que não é dele. Mas mesmo assim, eles querem fazer isso. Quer dizer, querem, pero no mucho, né? Como você está vendo aí. Mas é isso. Enfim, e ó, o Lula foi para a China. Ele foi para a China, mandou uns recados poderosos para o Donald Trump. Vou te contar. Só queria te mostrar um recado que eu recebi do Carlos Matos antes. O Carlos Matos é esse cara que trabalha numa fábrica, obviamente que ele autorizou eu mostrar esse print. Ele trabalha numa fábrica, 10 horas por dia, vinha ainda fazendo hora extra, hein? Chega em casa e vai trabalhar online, no computador, no celular. Arrumou um trabalho que ele aprendeu na Escola de Negócios Digitais. E olha só, já está tirando $643, R$3.600 mais ou menos, por mês. Isso mais o valor do que ele ganha no emprego dele lá na fábrica. Então, assim, é complemento de renda e ele está se dando muito bem. O Paulo Rodrigues, então, já está 4 meses nesse esquema. E já está tirando $2.154. Isso dá R$12.000 por mês. É negócio sim, porque é o seguinte, você sabe que existem inúmeras possibilidades de você trabalhar com online, trabalhar pelo computador, pelo celular, não precisar frequentar o local de trabalho, né? Um monte de profissões digitais. Sei lá, metade do mundo hoje é físico, né? E outra metade é online. Então, assim, tem uma galera, tem oportunidade de trabalho no Brasil, tem oportunidade de trabalho gringas, estrangeiras, que pagam em dólar. Esses aí que eu mostrei são em dólar. E aqui, por exemplo, são várias opções de cursos que você pode fazer para aprender uma profissão online. Isso aqui não é, vou deixar isso bem claro, gente. Isso não é oferta de emprego. Isso é curso que te ensina onde encontrar as oportunidades de trabalho e de grana para você trabalhar online. Fica bem claro, tá? Ninguém aqui está oferecendo emprego. A gente está oferecendo para você aprender uma profissão e trabalhar dentro da sua casa, tranquilão, definindo os seus horários e não precisando mais se submeter à escala 6x1. Se você está interessado nisso, clica aqui no link que aparece na descrição. Aqui são mais cursos, ó. Clica no link que aparece na descrição desse vídeo aqui, é o primeiro de cima, logo no comecinho aqui. Você vai abrir um chat, vai conversar com o Clayson. O Clayson é nosso amigo youtuber e eu sempre digo isso, ele não entra em roubada. Não é à toa que eu estou divulgando esse curso, porque ele realmente traz resultados e os prints mostram claramente pra gente aí os resultados que ele traz. Mas enfim, vamos nessa que tem notícia. Eu estava falando justamente da ida do Lula à China, né? E olha só, mandou uns recados pro Trump, hein? Relação entre Brasil e China nunca foi tão necessária, diz Lula na China, né? Por quê? Justamente, não precisa falar o nome do Trump para mandar um recado pro Trump, né? Justamente por conta desse problema, dessa encrenca que o Trump está criando, que é as tarifas, né? E brigando com o mundo inteiro e tal. E a China e o Brasil estão assim, ó, unidinhos, falando, não quer ser meu amigo, Estados Unidos? Não tem proteção, não. Eu posso ser amigo dos outros países aí, ganhar dinheiro do mesmo jeito, fazer negócio com todos. O Brasil não tem
um viés ideológico de relacionamento entre países, ele tem um viés comercial, um viés de Estado para Estado, não de governo para governo. Então, assim, a China é o maior parceiro comercial do Brasil. É o país que mais compra do Brasil e também é o país que mais vende para o Brasil. Então, natural que tenha esse bom relacionamento e é por isso que o Lula foi lá para a China e, ó, trouxe mais coisas. Ontem eu falei, né? Ele fez acordos de 27 bilhões de reais só nessa ida à China. 27 bilhões de grana que vem para cá, de várias áreas, tá? Brasil abre 5 novos mercados na China com potencial bilionário. CNN Brasil também. Olha só, o que aconteceu? O governo assinou alguns acordos comerciais e abriu mercados para alguns produtos que ele não vendia antes para a China. Vai começar a vender agora. Por exemplo, carne de pato, carne de peru, miúdo de frango, grãos derivados da indústria do etanol de milho e farelo de amendoim. Grãos derivados da indústria do etanol do milho, que diabo é isso, Ricardo? Então, é o seguinte, o álcool, esse etanol que você põe no carro, ele é feito da cana, mas ele também pode ser feito do milho. Por exemplo, o estado de Mato Grosso é um dos maiores produtores, se não o maior produtor de álcool do Brasil, justamente por causa da plantação de milho e não de cana, tá? E aí, quando extrai o açúcar do milho, que vai virar álcool, sobra o grão do milho quase todo. E esse grão tem um alto valor nutritivo e ele é vendido para fazer ração para animais, para galinha, para porco, para vaca. Né? E isso também era um produto que o Brasil não vendia para a China e vai começar a vender. Então, a partir disso, são novos negócios que estão sendo criados. E aí, por exemplo, tem lá uma empresa que vai vir para o Brasil, que vai gastar US$ 1 bilhão no Brasil para entrar e concorrer com o iFood, concorrer com o 99 Food. Kita, a delivery chinesa que quer desafiar o iFood e o 99 Food no Brasil. Esse acordo foi firmado pelo Lula também. Então, assim, para quem trabalha com aplicativo, vai ser mais uma empresa para você poder trabalhar, para você avaliar qual é melhor, para você avaliar qual está pagando mais. Isso significa um pouquinho de liberdade a mais para o trabalhador, porque vai ter mais uma opção de empresa para ele prestar serviço. Não é grande coisa desse ponto de vista de agora minha vida vai ser confortável. A gente sabe que não, tem muita coisa que mudar ainda para que um motoboy no Brasil seja tratado com dignidade. Mas assim, ter mais empresas fazendo isso, claro que sempre vai ser um benefício, porque é mais alternativas para esse trabalhador. E aí, empresas concorrendo entre si significa muitas vezes ter que pagar um pouco mais justamente para esse trabalhador deixar o aplicativo ligado naquela empresa e não na outra, né? Então tudo isso também é levado em consideração e isso pode ser um benefício. De qualquer maneira, US$ 1 bilhão, são quase 6 bilhões de reais, 5,6, 5,7 bilhões de reais que vão ser investidos no Brasil na entrada dessa empresa. Outro acordo, olha isso. China produzirá vacinas contra a dengue desenvolvidas 100% pelo Brasil. Meus amigos e minhas amigas, o Instituto Butantan, que fica em São Paulo, desenvolveu a vacina contra a dengue. Mas qual que é o problema? Ele não tem capacidade de produzir a quantidade de vacinas necessárias para vacinar o Brasil inteiro. E ele não produziu sozinho, ele já produziu essa vacina em parceria com a China. E agora a China, que tem uma indústria farmacêutica gigantesca, que é capaz de atender o mundo inteiro, ela vai produzir essa vacina, que foi desenvolvida aqui no Brasil pelo Butantan, para abastecer o mercado brasileiro. Ou seja, vai ter vacina contra a dengue para todo mundo, a partir do momento em que a China começar a fabricar. Os protocolos que foram assinados já para essa parceria ser fechada foram assinados agora. Então, agora só falta a gente saber detalhes de quando é que vai começar essa produção. Porque as fábricas chinesas já existem, não vai precisar abrir fábrica de vacina, elas já estão lá. É só começar a produzir. Isso significa que não deve demorar essa produção de vacinas lá pela China. Vacinas essas que vão ser enviadas aqui para o Brasil para nos prevenir, já que você não para ir lá tirar aquela água parada do seu quintal, já que você não presta atenção naquela caixinha que tem atrás da geladeira, já que você deixa a água acumular na calha da tua casa, então pelo menos toma vacina, que aí você não pega dengue. Mas aí, até hoje, assim, a vacinação está meia boca, justamente porque não tem quantidade suficiente para todos os brasileiros. A partir de agora, vai ter, né? Essa é a notícia relacionada, mais uma relacionada a essa aí da China. Brasil e China estão dando um exemplo para o mundo. Outro recado que o Lula manda para o Donald Trump. Porque assim, o evento foi cheio de rapapé, né? Muito agrado, criancinhas dançando, tapete vermelho para o Lula, uma festa. Ele foi tratado realmente assim com muito carinho pelo presidente da China, o Xi Jinping, né? Justamente porque os dois estão mandando recado
para o Donald Trump. Aquele recado é assim: nós não precisamos tanto de vocês assim como vocês estão pensando, não, seus estadunidenses, sabe? Esse é o recado que está sendo passado aí entre Brasil e China. E olha só, olha quem apareceu. Ucrânia. Ucrânia busca apoio de Lula para o diálogo direto com Putin, matéria do Diário do Centro do Mundo. Então, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, ele publicou um tweet confirmando que teve uma conversa com o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, pedindo para o Lula interferir e conversar com o Putin para garantir que o Putin vai estar numa reunião que foi marcada agora na Turquia, em que o Putin se encontraria com o Volodymyr Zelensky para discutir uma parada nessa guerra da Ucrânia com a Rússia. Então, assim, o Zelensky falou mal do Lula, que reclamou do Lula, que falou um monte de bobagem do Lula, agora tá humildezinho falando: ô Lula, me ajuda a conversar com o Putin, Lula. Olha se as voltas que o mundo dá. Eu diria mais, eu diria que a Terra plana, ela não gira, ela capota, meus amigos e minhas amigas, e é o que está acontecendo agora com o Volodymyr Zelensky. Tem que calçar a sandalinha da humildade e conversar com o Lula para ver se o Lula ajuda ele a sentar na mesa de negociação com o Putin, o presidente da Rússia. Quem diria, meus amigos e minhas amigas? Bom, a gente entrou nessa de notícias internacionais e vou te contar uma notícia que é meio internacional, meio brasileira. Por quê? Porque imagina pessoas que se reúnem em Nova York, brasileiros, que se reúnem em Nova York para discutir o Brasil. É isso que aconteceu. Aliás, acontece sempre, às vezes em Lisboa, às vezes em Nova York, às vezes em Londres, né? Existe um grupo de empresários chamado LIDE, são empresários liderados lá pelo João Dória, que fazem reuniões de vez em quando, sempre fora do Brasil, para discutir o Brasil. Por que tem que ser fora do Brasil? Por que não pode fazer essa reunião em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, em Belo Horizonte? Por quê? Então, porque a galera quer passear, né, gente? A galera quer passear. E eles chamam muitos políticos, né? Chamam ministros do STF, chamam deputados, chamam senadores, chamam governadores. No caso dessa reunião aqui, foram vários governadores, essa reunião que eu vou mencionar com você agora, olha só. Governadores cobram menos ideologia e mais resultado do governo. E olha a cara de quem aparece ali, o Eduardo Leite, né? O governador do Rio Grande do Sul, que estava nesse evento e que foi praticamente o porta-voz dessa galera e dessa frase aí, ó: temos um problema, que tá muita política, muita polarização, muita ideologia e pouco resultado. Aí eu fiquei pensando, esses caras não lê jornal, não? É tudo governador de estado, né, gente? Tem obrigação, pelo menos uma equipe, de ler para ele, fazer um relatório, mesmo que ele não queira ler direto, né, fazer um relatório, entregar para ele. Esses caras não acompanham o noticiário, não? Vamos ver, será que tem resultados o governo Lula? Então, olha só. O governo Lula já criou 3,18 milhões de empregos com carteira assinada. Em agosto foram 232 mil. Essa matéria é de setembro do ano passado. É o seguinte, de 1º de janeiro de 2023 até setembro do ano passado, já tinha criado 3,18 milhões de empregos, tá? Aí eu não consegui achar informação sobre outubro, novembro, dezembro de 2024, mas também teve crescimento. De qualquer maneira, no primeiro trimestre desse ano, mais 654 mil empregos. Então, assim, a gente pode falar tranquilamente que o governo Lula criou até agora 4 milhões de empregos com carteira assinada. Não está incluído aí o informal, não está incluído aí o MEI, o empreendedor, não está. Só carteira assinada. 4 milhões de empregos, tá? Esse é um dos resultados aí, governadores. O governadores, ó, outro resultado aqui. Em 2 anos, 6 milhões de pessoas saíram da pobreza extrema no Brasil, diz Fundação Getúlio Vargas. Sabe o que isso significa? Significa que 14,7 milhões de brasileiros ainda são muito pobres, mas eram 20 milhões. 20. Isso só em 2 anos. Isso significa uma redução de 30% aproximadamente na quantidade de pessoas que estavam na pobreza extrema do Brasil. Isso é resultado ou não, governadores? E esse aqui, ó, insegurança alimentar severa cai 85% no Brasil em 2023, conforme dados extraídos do relatório da ONU sobre insegurança alimentar mundial. Insegurança alimentar, sabe o que é? É quando a pessoa almoça e ela não tem certeza se ela vai ter jantar. É quando a pessoa não sabe se no dia seguinte ela vai ter comida na mesa. Ela depende de alguém doar, depende de conseguir um dinheiro em algum lugar, senão no dia seguinte já não vai ter comida. Isso é insegurança alimentar. E isso caiu 85 pessoas. De novo, são 14,7 milhões de pessoas que deixaram de passar fome
no Brasil. Tá? A queda, a percentual da população era de 8% de pessoas na miséria, com insegurança alimentar, sem essa certeza de que teria um prato de comida na próxima refeição. Esse número caiu de 8% da população brasileira para 1,2% da população brasileira. Eu tenho a impressão que isso é resultado, né? Não, governadores? Então, renda média no Brasil bate recorde histórico e chega a R$ 3.057 em 2024, dados do PNAD contínua, que é do IBGE. O Brasil também cresceu mais ou menos 7% na renda média, só no governo Lula. Tá? A renda média do trabalhador brasileiro, R$ 3.057 nesse momento, recorde. Eu tenho a impressão que gente a menos passando fome, gente a menos na miséria, 4 milhões de empregos e gente ganhando mais, eu tenho a impressão que isso é resultado. Vocês não acham, governadores? Brasil sob Lula teve 2023 e 2024 com PIB acima de 3%. O Produto Interno Bruto, que é a soma de todo o dinheiro que circula no país em um ano. Cresceu, para ser mais preciso, 6,7% em 2 anos, 2023 e 2024. Quase 7% de crescimento da economia. Eu acho que isso é resultado, hein, governadores? Contem para mim. E aí, ó, Lula no exterior trouxe investimentos ao país, diz Planalto. O que acontece? O pessoal fica pegando no pé das viagens do Lula, né? E as viagens do Lula trazem muito dinheiro ao Brasil. Para você ter uma ideia, foi feito um levantamento. Todos os acordos assinados pelo Lula nessas viagens que ele fez, desde que ele voltou a ser presidente, né, 2023, 2024, 2025, já renderam ao Brasil 223 bilhões de reais. 223 bi de investimentos no Brasil. Só nessa viagem para a China, agora essa que ele está lá, 27 bilhões de reais. Só nessa, tá? E aí, se você pegar os investimentos da indústria automotiva, mais de 150 bilhões de reais, se você pegar investimentos do setor de alta tecnologia, que também estão investindo em crescer as empresas aqui no Brasil, eu tenho a sensação, assim, posso estar enganado, governadores, mas eu acho que tudo isso que eu acabei de falar aqui são resultados, não é politização e nem é ideologia, né? Vamos recapitular: o trabalhador brasileiro está trabalhando mais, está ganhando mais, está comendo melhor, tem menos gente com medo de não ter o que comer, a indústria está crescendo, a prestação de serviço está crescendo, o comércio está crescendo, o agro está crescendo, as exportações estão crescendo e o dinheiro lá está vindo de fora, os investidores estrangeiros estão botando grana no Brasil. Por que será, governadores? Talvez, se vocês, ao invés de ficar passeando em Nova York, ficassem aqui no Brasil acompanhando o noticiário econômico, talvez vocês tivessem uma visão diferente. Mas enfim, talvez seja também querer demais de vocês, né? Gente, é isso. Eu agradeço muito por você ter ficado nesse vídeo até o final. De novo, tá mais curto, porque falar muito tempo para mim tá bem complicado, tá? Mas eu agradeço a sua companhia mais uma vez. Peço para você deixar o like, deixar um comentário e se inscrever no nosso grupo de WhatsApp, que ó, lá você recebe tudo e recebe antes de todo mundo, tá bom? Eu fico por aqui, mas eu volto a qualquer momento com outras notícias da política, da economia, da justiça, do Brasil e do mundo. Um abraço para você gigante. Tchau.